Olá pessoal, vamos aguardar aí o convidado de hoje chegar, já chegou. Deixa eu chamá-lo aqui. Boa tarde todo mundo. Vamos lá. Fala Vitão, E aí, Rodrigo, beleza? tudo bem meu amigo? Tranquilo, tudo certo. Coisa boa te receber aqui, hein? Pô, qualidade, obrigado pelo convite aí. Tu sabe que eu sou um entusiasta dessas iniciativas aí, então vai ser um prazer tocar essa tarde de sábado aí contigo. Muito bom, muito bom. Bom, antes de começar, né? Como é que você tá? Como é que tá nesse processo aí da pandemia, filhota? Como é que estão as coisas? Estamos em casa, né? Tentando aí, já são quase 90 dias, se não já passamos da marca de 90 dias aí em casa, né? Adaptações, readaptações, né? Acho que a palavra equilíbrio nunca foi tão demandada e tão difícil de ser alcançada, né? Acho que a gente vai se pegando num desequilíbrio, tentando equilibrar as coisas sempre, mas buscando aí trabalhar como a gente consegue, acompanhar cada passo, né, da pequena, isso é muito bom, né? Essa é a Não parte perde boa, nada. né? Toda palavra nova ali que arrisca falar, a gente vê, todo o aprendizado novo a gente acompanha, então isso é bem interessante, né? Que bom. Meu amigo, deixa eu primeiro só apresentar o Papo de Pé, né? O Papo de Pé está chegando ao final desse estágio que discutir diferentes abordagens. Aham. E aí a gente, pô, foi muito legal, a gente realmente conseguiu discutir diversas abordagens e aí vai ser muito bom fechar com a TCC, até porque na maioria das vezes quem é leigo quando pensa na psicologia do esporte pensa em TCC. Então poder Uhum. trazer todas essas antes e agora fechar com a TCC, acho que vai ser muito legal, assim. Legal. A gente tem três perguntas iniciais que eu vou te fazendo ali na escala, e aí no final mais duas, e no meio tempo a gente vai trazendo aí o que, que o nosso papo for fluindo. A gente não está num chopp, né? Como a gente já fez muitas vezes, É verdade. mas a galera tá com a gente também e pedir para a galera aí que quiser fazer perguntas e tal. Então, apresentando o Vitor, Vitor Cavalari, é psicólogo, tem doutorado e mestrado em psicobiologia pela USP, especialista em psicologia do esporte pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia, é membro da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que é a ABRAPESP, tem experiência com acompanhamento psicológico de atletas e treinadores de diferentes modalidades, é diretor de operações da Sensório Esportes e do Núcleo Scorecast. Não, e do Núcleo Score, que por acaso tem o Núcleo Scorecast, que é uma de umas lá de dentro, né, numa das ações. Então essa é a apresentação currículo Lattes. Eu vou te fazer uma Uhum. pergunta que vai sair disso. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós, né? Cara, eu acho que você já deu uma dica que hoje é como que tenho começado a minha apresentação. Eu sou pai de uma figurinha que acabou de fazer 11 meses e, nossa, uma transformação na vida, de fato. Então, sou Qual o pai da nome? Isis, Isis. pequena Isis, que tem uma mãe psicanalista, né? Então isso é um negócio que é muito interessante no dia a dia. Então essa troca é interessante, essa diferença de olhares no ponto de vista profissional aí, então é uma construção interessante. Eu sou um apaixonado por esporte, cara. Acredito no esporte como meio, acredito no esporte como fim. É, e por gostar tanto de esporte, eu também tenho várias crises com ele, Uhum. de criticá-lo, de refleti-lo, não me deixar cegar muitas vezes, né? Então, Fundamental. eu acho que de uns tempos para cá eu tenho, é, de uns tempos não tão recentes, assim, de uns, pelo menos uns 5, 6 anos para cá, aí eu já tenho mudado um pouco a minha relação de torcedor, mas como um entendedor da coisa, né? Alguém que Sim. está ali não só torcendo e consumindo isso, mas também como alguém que pode contribuir, trazer algo
de contribuição do olhar que a gente tem, né, Rodrigo? Eu acho que a gente tem acho que nós como psicólogos do esporte, a gente tem um olhar que nos diferencia muito dos outros atores e dos outros componentes do esporte, né? Então, acho que a gente tem esse compromisso de trazer esse olhar para dentro do esporte, é isso que eu tento fazer no meu dia a dia de trabalho, né? Então, sou essa pessoa que sou entusiasta de várias iniciativas para que a gente possa democratizar acesso a conhecimento, democratizar acesso a possibilidades e oportunidades para as pessoas. Então, eu considero uma pessoa aí que esteja no dia a dia, no fazer do dia a dia, tentando ser cada vez mais democrático, cada vez mais humano e trazendo esse olhar para dentro de um contexto que eu sou apaixonado, que é o esporte. Excelente. Ó, só para avisar que sua mãe está assistindo. Ela botou aí, sua mãe está assistindo orgulhosa. Pois é, vixe, dona Ana, agora que entrou no Instagram, cara, agora já era. E tem um irmão de profissão aí, o Ricardo também tá aí, também mandou um coração. O Ricardão aí, tá vendo? Ricardão defendeu o doutorado recentemente, no final fez um agradecimento, eu acompanhando online, né, uma defesa online, agradeceu, eu fiquei aqui todo emocionado em casa, porque, o cara me ferra, né? Não avisa, né, não ensaia. Não avisa, não prepara a gente e tal. Me diz uma coisa, Vitão, a ideia de trazer aqui no Papo de Pé falar da psicologia do esporte para pessoas que estão começando na psicologia do esporte ou que nem conhecem. É claro que a gente tem pessoas tipo o Ricardo, que é doutor e trabalha com a psicologia do esporte há muito tempo, mas a gente tem uma galera muito que está conhecendo. A ideia do Papo de Pé é levar a psicologia do esporte para quem está conhecendo e a psicologia de uma maneira geral. Então, nessa pegada, como é que você explica o que pensando no público leigo, como é que você explica o que é a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental? Certo. Bom, primeiro tem uma coisa que eu queria já adiantar, assim, tem uma questão da TC, Terapias Cognitivas, e Terapia Cognitivo Comportamental, né? O que é esse C a mais, né? Então, muitas vezes eles são utilizados como sinônimos de uma mesma coisa, e eu acho que assim, um jeito mais simples de se diferenciar um pouco das coisas é mais que esse Czinho a mais está mais ligado a estratégias de intervenção no ponto de vista mais comportamental do que de fato a concepção da terapia cognitiva. Tá. Então tem terapeutas que vão falar eu sou terapeuta cognitivo e outros vão falar que sou terapeuta cognitivo comportamental. Mas o que une as duas coisas, né, é a base que é o modelo cognitivo, a tríade cognitiva, né, que é a relação dos nossos pensamentos com os nossos sentimentos e comportamentos. Né? Então, como que a interação desses três componentes aí dita a maneira como a gente percebe, como a gente processa a realidade. Né? E isso influencia a maneira de como a gente se comporta, né? Como a gente lida com as situações. Né? Então, acho que o grande desafio da TCC é entender essa relação dessa tríade, desses três componentes, né? E gerar significados, né? Quais são os significados que isso tem para o indivíduo baseado na sua história de vida, né? Isso não é isso é a base, né, de qualquer intervenção psicológica, né? E dentro dessas representações, desses significados, entender como que é a percepção da pessoa sobre ela, sobre o outro, sobre o mundo, sobre o futuro, enfim, entender essa estrutura psicológica aí que está mediando a relação desse indivíduo com o mundo, com a sociedade. Né? Então, a gente tem, um jeito mais simples de explicar, né? A gente tem alguns níveis de pensamento que eles estão meio na fronteira consciente ali. Eles são espontâneos, rápidos, e eles são ali reflexos daquilo que a gente entende, interpreta de uma situação. Né? Então, esses são os famosos pensamentos automáticos. Né? São diferentes daqueles pensamentos mais reflexivos ou de alguma associação livre. Né? São pensamentos que, por eles já trazem consigo um significado e é tido de uma forma como verdade ali, né, para aquele indivíduo. Né? Então, é a partir da identificação desses pensamentos automáticos que a gente começa a construir todos esses significados e conduzir, de fato, aí a gente vai longe dentro da abordagem terapêutica. Né? Então, seria um primeiro olhar, né? Uma primeira fonte de acesso
para que a partir disso a gente possa entender esse indivíduo e entender como que também a gente pode seguir caminhos, né? A TCC é do... Pode falar. Existe uma prevalência, o que você falou do sentir, pensar e agir, né? Pensamento, sentimento e ação. Existe alguma prevalência na TCC em relação a uma dessas três partes? Não, na verdade isso é algo que se relaciona e se intercomunica o tempo todo, né? Na verdade, o ponto de início dessa compreensão desse modelo são o nível consciente de pensamentos, né? Do indivíduo conseguir entender quais são esses pensamentos que ele tem, né? Conseguir identificar esses pensamentos que ele tem em diversas situações e a partir disso a gente constrói essa relação. Mas é claro, né? Isso é um processo, né? Muito incomum num começo de atendimento, por exemplo, a gente buscando investigar o pensamento que o indivíduo teve naquela situação e ele identifica assim, eu pensei que eu fiquei bravo, eu pensei que eu fiquei feliz, né? E aí a gente tem todo um caminho para de fato, essa foi a emoção que você sentiu, né? E que pode ter sido disparada por uma interpretação que você teve daquele contexto, e aí a gente vai caminhando. Então essa tríade, na verdade, é algo que é interrelacionado, né? A gente tem tudo isso acontecendo, às vezes, no mesmo momento ali, e vai caber a nós identificar o ponto de partida para construir essa relação e ver como que esse indivíduo percebe, interpreta aquela situação, e aí a gente vai identificando, por exemplo, as crenças, né? Tem toda uns níveis dessa cognição, né? Nas crenças intermediárias, as crenças centrais, que são maneiras de como que o indivíduo se percebe no mundo, né? E como que ele percebe o mundo também. Então isso é um ponto de partida, esses pensamentos. Né? Então, pegando exatamente isso de como o sujeito se percebe no mundo, como o sujeito se relaciona com o mundo, qual é o papo que tem da TCC com o esporte? Como é que você traz as duas? Como é que você olha para os dois juntos? Cara, assim, essa pergunta é muito interessante porque sempre a gente se depara com aquela situação de qual é a abordagem da psicologia do esporte, né? Eu acho que esse é o seu grande objetivo, né? Mostrar que existe espaço para qualquer abordagem. Né? Eu acho que isso vai muito de uma construção do próprio profissional, né? Porque, assim, eu quero trabalhar com esporte, me especializei nisso, estudo isso, e sou psicólogo e quero, né, trazer minha intervenção para dentro desse contexto. E a intervenção que eu vou trazer é a base da formação que eu tive. Né? Então, eu acho que, assim, antes de falar como eu vejo essa interação TCC com o esporte, eu acho que seria interessante todo mundo pensar que, independente da sua abordagem teórica, você precisa, de fato, ter um compromisso ético, técnico com aquilo que você é formado e capaz de fazer. Então, eu estou no esporte, eu estou na organização, eu estou numa instituição, eu vou oferecer tecnicamente, como meus recursos como profissional, aquilo que eu tenho mais competência para fazer. Isso é um compromisso ético, né? E eu tenho que de fato, estar disposto a peitar e trazer isso, de fato, ali naquela realidade, naquela intervenção. E aí, então, olha que interessante. É um ponto de partida. Olha que interessante que eu pensei aqui, quero ver se você concorda. Então, até trazendo um olhar de uma outra linha, de uma linha mais sócio-histórica, você ser TCC na psicologia do esporte é por causa da sua construção sócio-histórica. Foi o que veio para você, foi como você se construiu. Total. E foi um caminho para mim inevitável, né? Porque, assim, eu entrei na psicologia já com essa tendência de buscar entender comportamento humano no esporte, que era algo que eu vinha... construiu minha vida, né? O esporte me acompanhou a vida toda como um praticante, né? Enfim, como consumidor disso também. Qual era a sua modalidade, Vitor? Eu joguei futebol desde muito cedo, né? Desde muito cedo aqui em Ribeirão, depois a gente mudou para 2 cidades, a gente morou em Presidente Prudente, Bauru, e eu de alguma forma continuei sempre o futebol como um ponto comum aí. Também nadei muito tempo, fiz natação muito tempo, mas não muito competitiva. A natação não me atraía muito competir, o futebol sim, o futebol era
era um pouco mais... Meu pai até fala, pô, você leva muito a sério, cara, não sei o que. Então, foi parte da minha vida. E aí, dentro do curso, né, eu me formei aqui na USP em Ribeirão, e onde não se fala de esporte. Né? Esse acho que é um papo para depois a gente continuar, mas não se fala muito de esporte. Eu tive uma oportunidade de começar uma iniciação científica com o professor Zé Lino Oliveira Bueno, que me deu a oportunidade de estudar motivação no esporte, que era a linha que ele tinha de motivação, comportamento. E aí ele me deu a oportunidade de pegar esse olhar que ele tinha para dentro do esporte. Então ele estava num laboratório de análise do comportamento, né, comportamento Sim. animal. E aí toda essa bagagem desse construto foi me construindo ali, né? Então no começo, né, ali da minha formação, eu já fui indo e guiando meu olhar para essa área. E aí quando eu fui decidir por estágios, aí eu fui atrás de toda essa fundamentação da TCC, da terapia comportamental também, estágios em análise do comportamento, e aí foi um caminho natural para mim. E então, assim, acho que faz parte dessa construção, sim, mas é muito interessante, porque hoje, ao longo do tempo, né, você vai ganhando maturidade, você vai entendendo melhor os processos, e hoje eu me sinto muito confortável e gosto muito de beber de outras teorias, de escutar uma apresentação de um outro profissional. Então, assim, eu acho que a gente vai tendo oportunidades de entender aquele fenômeno que a gente atua por outros olhares, mas é claro que quando eu vou intervir, aí eu tenho que ser condizente com aquilo que eu tenho competência técnica e aquilo que eu me formei. Mas como é uma delícia, né? Código pede, né? Com o próprio Exatamente. Código pede. Mas então me diz exatamente disso, Vitão. Só para você falar da coisa dos professores e da ausência, na verdade, da ausência da psicologia nos cursos. Uma das ideias do Papo de Pé para o final do ano é trazer professores universitários que estão trabalhando com psicologia. A ideia é essa, psicologia do esporte. O Franco está aí, ele é um dos que eu vou chamar. Legal. Mas vamos nessa pegada que você falou. E aí você foi para o campo com toda essa bagagem, com essa formação, pensando na questão da motivação, pensando na questão dessa tríade cognitiva, aí você foi para o campo. O que é a TCC no campo ali, na quadra, nas piscinas? Como é que funciona? Cara, eu acho que assim, tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que é padrão de maioria dos atletas que eu já atendi, que eles têm muito comportamento por regras, né? E isso foi uma coisa que chama muita atenção, porque de fato a gente é um dos caminhos que a gente vai entender também comportamento dentro da TCC, né? Essas regras todas que vão ditando a maneira, inclusive, como interpreta a situação, o que pensa primeiro e como que se comporta nesse ambiente complexo que é o esporte, né? Então acho que quando eu cheguei, a minha primeira motivação foi a trabalhar com alto rendimento, né? Falar, pô, eu quero trabalhar com rendimento, isso foi algo que sempre me mexeu. Era futebol que você queria? Não necessariamente, não necessariamente. Mas a primeira oportunidade que eu tive foi em projetos sociais, né, logo de trabalho. Então foi uma desconstrução de várias coisas, né, de começar a entender todo aquele ambiente, aquela comunidade, as características dela, as instituições, como que a gente poderia utilizar o esporte para desenvolvimento de competências de vida de crianças e adolescentes. Aí eu não estou falando mais de formação esportiva, mas sim uma formação pelo esporte, né? Sim. Então foi uma reconstrução, mas ao mesmo tempo também eu comecei a atender alguns atletas. E aí eu comecei a atender atletas do futebol. E, pô, o que eu fazia era aquilo que eu tinha, né, como repertório, tinha como a capacidade técnica ali, fruto da minha formação. Então, identificar, de fato, era prática clínica dentro desse contexto do esporte, mas trazendo sempre essa questão de entender esse esporte para o indivíduo, né? Porque eu acho que as relações ali que esse indivíduo do alto rendimento tem no dia a dia, com o treinador, com família, ele traz uma riqueza de intervenção. E aí eu acho que não tem muito segredo, né? De fato, é entender esse indivíduo, começar um bom vínculo, né? Acho que o vínculo terapêutico, sem ele a gente não consegue fazer nada.
Então, entender esse indivíduo, a história de vida dele, e aí sim identificar essas situações, problema que o indivíduo tem. E é interessante que eu percebo que ao longo dos atendimentos, ao longo da experiência com atletas, a gente vê muitas semelhanças, né, dentro desse funcionamento no alto rendimento, principalmente daqueles profissionais, aqueles atletas que vêm à procura do serviço da psicologia. Sim, né? sim. A demanda que eles apresentam para a gente logo de início, né? Muitas vezes está relacionada a estresse, está relacionada à ansiedade pré-competitiva, uma falta de gerenciamento de emoções ali, de alguma forma, ou a questão de atenção, concentração. Então, a TCC me deu bastante base para essas demandas que são, vamos dizer, mais claras ou mais clássicas dentro do universo esportivo, que talvez seja um dos motivos que normalmente as pessoas fazem uma associação de que a TCC seria uma abordagem não sei, mais adequada, não sei se é essa palavra, mais propícia aí para um atendimento dentro do esporte. Eu acho que tem questão histórica, né, cara? Eu acho que a maneira que ela foi chegando no Brasil, e era um período onde a psicologia cognitiva comportamental estava muito forte, não só no Brasil, mas de onde veio, eu acho que tem toda uma construção histórica nesse sentido. Agora, você falou uma coisa, cara, que eu fiquei muito curioso, eu queria que você trouxesse um pouco mais, e queria incentivar aí a galera poder fazer perguntas e tal, quem tiver dúvidas nessa pegada. Você falou de... como é que foi? Estratégia de comportamento? Não, quando você vai trabalhar com projeto social, não foi estratégia de comportamento? De desenvolvimento através do esporte? Não sei. Você falou estratégias relacionadas à estratégia de vida, estratégia de comportamento. Fala aquisição de competências de vida. Isso, aquisição. Deu um branco agora e que bom que você perguntou. Fala um pouco o que é isso. Então, isso está bem fundamentado numa concepção de esporte educacional, né, de um esporte que é meio, né, que é um instrumento para se chegar a um objetivo terceiro, né, no caso não é o objetivo de ter um rendimento esportivo, e sim um objetivo de desenvolver competências através do esporte, e é fruto da relação do indivíduo com essa prática, né? Então, o esporte sendo um meio do indivíduo se perceber seus limites, perceber as suas potencialidades, perceber o seu corpo, né? Porque isso é uma coisa que é muito interessante, a gente se ligar com o corpo, com as nossas competências, a gente se ligar nas diferenças das emoções que a gente tem quando a gente está dentro de uma prática competitiva ou de uma prática que exige a nossa performance. Então, facilitar para aquela criança, para aquele adolescente, o contato consigo mesmo através do esporte. Né? E aí dentro e fora, né? Não é só dele aí como atleta, ele como sujeito, é isso? E eu acho que aí a grande ponte é a gente significar essa prática para outros contextos, porque, de fato, o comportamento, o padrão de comportamento que essa pessoa tem ali dentro do contexto esportivo, dentro daquela atividade, possivelmente ela vai estar sendo manifestada em outras, né? A gente já escutou falar, essa pessoa aqui ela é calma, mas quando ela está jogando ela se transforma. Eu falo, essa pessoa, quando ela está exigindo performance, ela se transforma, não é só o jogo. Quando ela tem essas situações que ela está sendo exigida disso e está dentro de um contexto que facilite essa expressão de quem ela é ali, ela vai fazer esse mesmo comportamento, esse mesmo padrão. Então, acho que foi muito legal, eu trabalhei 7 anos na Associação para Esporte e Cultura, né? Justamente envolvido em como que a gente poderia usar o esporte para desenvolver criatividade, resiliência, enfrentamento, empatia, né, competências socioemocionais de uma maneira mais geral, né? E eu falo, mas isso, como que a TCC pode ter ajudado na facilitação disso, né? Como que você construiu ou de fato trouxe isso para dentro das intervenções, né? Uma das coisas que ficaram muito claras para mim durante a minha atuação em projetos, principalmente, teve um projeto que a gente fez na Fundação Casa, né, que era para uma instituição que aí destinada às medidas socioeducativas para menores infratores, né? E a gente tinha um programa esportivo dentro do complexo aqui perto de Ribeirão,
e a gente tinha alguns encontros com esses internos lá, né? E além do esporte, né? A gente fazia grupos ali. E qual que era a grande estratégia que eu utilizava, né? Para a gente explicar para eles os pensamentos, sentimentos, comportamentos, a gente utilizava o pano de fundo do esporte. Claro, A gente utilizava a linguagem esportiva para começar a entender a relação desse modelo cognitivo, explicar o que na TCC a gente chama das distorções cognitivas, né, que são pensamentos tendenciosos acerca de uma situação. Então, a gente tem vários tipos de categorias de distorções, né? Tem catastrofização, tem pensamento dicotômico polarizado, né, que é tudo ou nada. A gente tem as generalizações, as leituras mentais, né, que é um indivíduo que já antecipa tudo que o outro está pensando sem ter a evidência daquilo de fato. Enfim, a gente tem várias formas aí dessas distorções. E, enfim, e o esporte, ali o futebol, no caso, que era um programa de futebol, servia como linguagem para acessar esse público. Né? Então era muito, muito legal essa dinâmica. Você dizendo isso, eu estou lembrando de um projeto que eu trabalhei também, projeto social ligado ao esporte. Tinham no local ali, tinham 3 modalidades, mas uma era distante. No local ali eram 2 modalidades, futebol e atletismo. E todo mundo que entrava, a grande maioria que entrava, queria fazer futebol, só que não passava e ia para o atletismo. Então, como fazer com que eles entendessem ou se entrassem em contato com o atletismo? E aí eu pegava histórias dos atletas olímpicos gregos ou do início das Olimpíadas. É exatamente isso, usar o esporte como pano de fundo. E aí eram histórias que falavam de pessoas com histórias muito parecidas daqueles meninos ali, né? Questão de pessoas que, cara, o esporte não tinha o que tem hoje, não tinha o glamour e etc e tal que tem hoje. Então é exatamente isso, é usar o esporte como uma linguagem, né? Muito legal esse depoimento que você trouxe, cara. Eu acho que é muito interessante, porque quando eu estou com um atleta assim, eu tomo muito cuidado de não ser aquele profissional. Eu já vi isso acontecer no esporte, cara, que é uma intervenção assim de dar palestra, né? Parece que eu estou ensinando a pessoa o que é ansiedade, ensinando a pessoa o que é isso, o que é aquilo. E assim, eu já vi até estruturação disso acontecer, né? De tipo, montar PowerPoint e passar para um grupo. Eu não acho que essa seja a melhor estratégia. É uma estratégia, eu acho que enfim, né? A gente pode discutir, mas eu não acho que é a melhor estratégia. Eu tenho eu tenho visto, quanto mais a gente aproxima essa linguagem, e quando a gente vai trazer esse componente de linguagem que é complementar ao que o indivíduo está passando, a gente utiliza outras situações do esporte, mesmo a gente não sai dessa linguagem, a gente tem muito mais engajamento, a gente aproxima mais esse atleta e ele começa a perceber que a gente está sabendo, entendendo esse contexto. Porque eu acho que a grande parte da resistência que a gente enfrenta de atletas, treinadores, é essa dissociação. Parece que a gente está muito longe do esporte. Parece que a gente está tão longe do esporte que a gente não vai entender o que eles estão passando. Então, uma estratégia que eu uso bastante é utilizar essa linguagem esportiva para equalizar diminuir essa distância, e que o atleta fala, eu acho que eu posso trazer esses conteúdos, acho que eu posso trazer essas situações, porque eu vou ter alguém ali que está me escutando e me entendendo e que está sabendo ali do que se trata a coisa, né? Então, acho que isso é muito interessante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso, vai numa outra pegada. E aí pegando mais essas experiências de quando a gente começa a ser psicólogo, né? Você falou que você era um cara muito ligado a futebol, jogou futebol por 3 cidades diferentes aí por um bom tempo da tua vida, e muito torcedor. E você fala que, de repente, quando você vira psicólogo, ou quando em determinado momento já como psicólogo, você percebe que você começa a entender o esporte, não mais ser um torcedor, mas entender o esporte. Quando você falou isso, eu lembrei de uma vez que eu estava dando aula numa das turmas universitária, e aí o cara tinha uma tatuagem do clube de coração, e aí ele perguntou se aquilo ali seria um problema para poder arrumar emprego e tal. Eu queria perguntar para você sobre essa transição de torcedor, de jogador para psicólogo.
sabe? Como é Legal. que... Uhum. É muito interessante. Eu acho que eu tenho uma história dentro da minha formação universitária que foi uma vivência muito intensa no esporte universitário. Tá. Então, eu fui presidente da Atlética, eu fui fundador da Liga e presidente da Liga das Atléticas aqui. Organizei os Interpsico, né? Interpsico Paulista, que dois anos fui da comissão gestora, né? Organizando o evento. E como atleta universitário também. Eu entrei em 2007 na faculdade, até 2016, ainda no doutorado, eu ainda estava competindo, jogando bola, jogando FUP Diamante, cara, que é o alto nível do esporte universitário, e eu lá, indo lá jogar contra a cara federada do futsal, puta loucura. E, então, assim, eu comecei a passar essa questão do eu consumindo, torcendo, para eu jogando, mesmo nesse contexto. Que legal. Então, o esporte competitivo ali do universitário, ele começou a ser para mim algo que, assim, pô, eu ficava pensando, eu tô perdendo o maior tempo aqui, vendo os caras jogando e consumir, ficando bravo, enquanto eu tô perdendo a oportunidade de eu ser protagonista desse esporte, de eu criar os meus vínculos, de eu ter uma relação com o treinador aqui, né, de eu ter uma relação com a gestão. Então, organizar campeonatos, organizar essa estrutura universitária, por mais que esteja muito longe do que é o profissional por vários motivos, eu comecei a ter uma experiência de que eu não estava mais tão distante ou sendo alguém externo, eu estava vivenciando no dia a dia essa construção. Então, para mim, participar desse contexto do esporte universitário ativamente, de fato foi uma vivência bastante ativa, começou um processo meu de dissociação daquele simplesmente torcedor. E aí comecei a me passar um pouco mais como parte desse universo ali, né? E não só como alguém que consome, que faz essa roda girar. Então, acho que esse foi bastante um pouco das experiências que eu tive e também de uma desconstrução a partir de vivências que eu tive, né? Então, na minha iniciação científica, eu estudei aspectos emocionais de atletas de futsal profissionais, né? Aqui de Ribeirão e tal. E aí eu acompanhei os caras no dia a dia, como atletas profissionais. Legal. Passando os perrengues que eles passavam, né? Atleta de Secretaria de Esportes, a gente sabe como é que é. Brabo. Depois, no meu mestrado, eu fui pro campeão brasileiro de futsal. E tive assim, jogadores de seleção brasileira. Uhum. E eu olhei aquele sistema de novo. E aí, no final das contas, foi um processo também dessa construção minha, que eu acho que eu ainda estou em construção, né? De falar, pô, eu preciso entender desses processos todos. Qual o eu nome disso? Só torcer. Na perspectiva do TCC, qual o nome dessa guinada? Porque, sei lá, se a gente, você está falando da sua esposa psicanalista, falaria de um insight. Qual o nome disso na pegada da TCC? Olha, é uma reestruturação. Reestruturação. Cognitiva, isso? Cognitiva. A nossa busca é por reestruturação, né? Que de fato o indivíduo comece a ter mais um pensamento mais funcional, mais realista dentro daquela situação e quebrar essas distorções. Então, o processo de reestruturação cognitiva é o nosso grande alvo. Então é isso, eu acho que foi uma reestruturação, né? E é muito interessante, porque hoje se tem, por exemplo, eu adoro futebol, sou apaixonado por isso, mas eu gosto mais de jogar do que assistir, né, hoje. Então, é aquela questão, né? Hoje você tá passando um jogo de futebol, um futebol americano, cara, eu tô assistindo futebol americano. Né? Assistindo então, e comentando, né? Que essa é a nova... comentando. Isso daí é outra coisa muito louca na minha vida, a oportunidade de comentar partidas ao vivo de futebol americano, é brincadeira. Isso que você está falando, cara, me lembrou muito o primeiro papo de pé nesse processo, foi com a Tabata, a gente falando de fenomenologia, e ela falando como ela decidiu se estudar como atleta, assim, se estudar como lutadora, como karatê, taekwondo, né? É bem isso que você está falando, né? Quando você se coloca ali no processo, quando você vai ali para essa virada cognitiva, essa reestruturação cognitiva. E aí você falou do seu mestrado foi em quê, Vitor? No meu mestrado eu estudei a relação de estados de ânimo pré-competitivos com o desempenho
de atletas, né? Aí pensando num desempenho técnico-tático mesmo, né? Uhum. Então, foi bem legal, né? Estudei, né, no altíssimo rendimento, então acompanhei um campeonato inteiro da equipe. E foi muito interessante, porque eu tinha essa inquietação, né, dessa relação emoção e desempenho, né? Mas aí depois, isso, durante o curso ali, né, durante o curso da minha pesquisa, eu fiquei me perguntando, pô, mas que eu tô querendo aqui, vendo se o cara errou, acertou mais ou menos. Cara, que comportamento que é esse? Eu vou ver o índice de aproveitamento do cara, o cara acertou tantas bolas no gol. Será que não é melhor eu investigar quantas vezes esse cara chutou pro gol? Né? Porque eu ficava pensando assim, se o cara chutou uma bola no gol e foi gol, eu tô trabalhando com 100%. Sim. Agora, se o cara chutou 10 bolas no gol e nenhuma foi no gol, ele tá me falando muita coisa, cara. Sim. Porque esse cara dominou, ele errou 9 e teve a 10ª e ele chutou essa 10ª. E errou. E não tocou de lado essa bola. Ele chutou pro gol. Então eu comecei a me questionar assim, pô, será que de fato a gente precisa encontrar essa relação com o desempenho final do cara ou é o comportamento dele? É o que motivou o cara a tomar essa decisão? E aí eu mudei um pouco da abordagem e ignorei o aproveitamento do cara, e sim o comportamento que ele teve. E isso foi base para eu começar a me questionar e aí entrar no doutorado, que aí eu fui estudar comportamento de liderança de atleta. E aí foi uma outra pegada, porque eu comecei a pensar, pô, existem vários fatores ali, mas, pô, existe um componente de social dentro da coisa ali que é fundamental entender, né? E aí eu fui me apaixonando pelo tema da liderança, mas não a liderança do treinador, aquela que é já mais clássica, bastante estudada, mas sim entre os pares, né? Entre as pessoas que estão ali no mesmo degrau da cadeia, né? E como que essas relações se dão. Então eu estudei também estados de ânimo relacionados ao comportamento de liderança de atleta. Foi esse tema do doutorado. Foi esse trabalho que você apresentou naquele congresso que a gente teve na Espanha? De liderança? Não, né? Foi estudo 1 do meu projeto de doutorado. Eu já apresentei alguns, um deles foi esse, exatamente. E aí que legal, né? Porque assim, seu mestrado e seu doutorado é completamente TCC no esporte, né? Se alguém quer saber um pouco sobre TCC no esporte, seu mestrado e seu doutorado traz exatamente isso, né? Exatamente essa questão do... Eu tô bem, no meu doutorado, principalmente, eu tenho uma análise de levantamento de comportamentos de liderança que é muito interessante. Inclusive, fiz um instrumento, né? Um dos produtos do meu doutorado é uma maneira de se ter uma descrição de comportamentos de liderança de atletas, né? Então, foi um trabalho muito árduo de filmagem, descrição de comportamentos, categorização desses comportamentos, e o que é mais interessante, de poder conversar com as pessoas depois, né? Isso foi muito interessante, de trocar uma ideia com esses líderes depois que o trabalho tinha já se fechado, né? E qual foi o retorno? Cara, foi muito interessante, porque foram pessoas que eu tinha mais contato, né? Então, é muito interessante porque muitos deles ali não se percebiam, de fato, como grandes líderes, apesar de eu ter usado instrumentos que o identificavam como líder, que o grupo identificava-os como líderes, né? Então, era uma coisa natural. Eu me comporto assim, cara, porque não sei. Eu me comporto assim porque sou eu, né? E cumprindo um papel de liderança é muito interessante. E aí eu falo assim, pô, mas cara, o que esses contextos de jogo mexem contigo, né? Aí um relato que eu tive que foi muito interessante, que era um cara que inclusive jogou comigo em alguns momentos, porque eu estudei, essa pesquisa foi no esporte universitário, precisava de um N muito grande, e eu tive pouca abertura de times profissionais para ter um N tão grande assim. Eu já tive contato com ele anteriormente, e ele falou assim, cara, eu fico assim, me colocando no lugar daquele que tem menos experiência que eu, porque eu já joguei alguns campeonatos, né? Então eu fico o tempo todo tentando me colocar no lugar do outro para ver o que esse cara tá sentindo do jogo.
E se eu acho que ele está sentindo que está confiante ou que está menos confiante, eu tento fazer alguma coisa para ou deixar esse cara mais pilhado ou para trazer esse cara de novo para o jogo. Isso é totalmente liderança, né? O cara não sabe, mas ele é completamente líder. Exatamente. E eu falava assim, cara, olha só que interessante, né? A maneira dele interpretar esse jogo era sempre, pô, será que aquele cara como que ele tá sentindo esse jogo? Sim. Então eu vou me comportar a partir do que eu acho que ele o que ele tá se mostrando. Aí eu, pô, que interessante, né? Isso são elementos que trazem pra gente bastante conteúdo para trabalhar. Né? Então quando você fala, meu mestrado, meu doutorado são TCCs, assim, né? Não TCC, terapia cognitiva comportamental no esporte. Mas não deixa de ser um TCCzão, né? Não é um TCC robusto, né? Aquela coisa toda. Mas é no sentido de não é a linha teórica que sustenta o trabalho, né? Mas é de fato algo que sem isso eu não teria tomado esses caminhos, não teria interpretado, levado essas coisas para dentro desses objetivos de pesquisa, né? Hoje igual o atleta, ele já nem sabia, se bem que você sabia da questão do TCC em você, mas nem sabia que é liderança, mas faz parte, tá no seu suor, tá no seu... Exatamente. Não tem como tirar. E hoje o que eu faço bastante, né, dentro da Sensorial Sports, né, a gente desenvolve algumas ferramentas para treinamento de atletas, né? Aí treinamentos de capacidades de atenção, concentração, controle motor, controle inibitório, várias possibilidades aí. E a TCC me ajuda muito nisso, porque a gente vai tentando, até no próprio caminho de gamificação, né, das coisas, né? A gente vai tentando estruturar de um caminho que faça sentido dentro desse modelo teórico. Então, a gente está em curso, né? Porque agora a gente está parado por conta Estamos todos, né? Da pandemia. Da pandemia, a gente estava com uma pesquisa no SESI, né? O SESI Franca aqui, que é o time de basquete de Franca, que a gente tem um protocolo de treinamento de capacidades cognitivas, de atenção distribuída, memória de trabalho, e aí a gente foi percebendo ao longo do tempo que nesse treinamento o erro era fatal. Um atleta estava numa subida de desempenho ali, mostrando desempenho na tarefa, cometia um erro, depois do erro a performance caía assim, significativamente. E aí a gente falou, pô, vamos estruturar alguma coisa então para que a gente faça com que esse atleta não tenha tantos prejuízos desse erro, né? Que ele não leve tanto prejuízo para o seu desempenho a partir de um erro, porque o erro vai acontecer, o atleta vai errar, isso vai ser inerente. E isso é completamente TCC, né? Porque você está pensando na questão, não sei exatamente numa punição, mas ou na não recompensa por causa do erro, né? E aí vem o medo, vem todas as consequências que aquela experiência ali gerou. O que esse erro mexeu com a ativação dele, que pensamento que o cara teve logo depois que ele errou, pô, agora já era, né? Quando a bola tá vindo e o cara fala, será que e se eu errar? Já errou. Né? Já era. E vai que eu erro. Aí errou, tá no caminho do meio do campo, até a batida do pênalti, o cara pensou isso aí, a perna vai dar uma pesada. Mas exatamente a gente começar a pensar dentro de uma intervenção ali, que o atleta está num treinamento, até esse treinamento acontece em realidade virtual, por exemplo, da gente ter estruturas e guiar o atleta para ele pelo menos entender as configurações dele internas ali, o que aconteceu com ele, para que ele retome o seu desempenho pós-erro o mais rápido possível. E como que a gente guia essas intervenções ali é totalmente dentro dessa perspectiva cognitivo-comportamental, né? Então, assim, mesmo no desenvolvimento de tecnologias, que é uma das partes do meu trabalho atualmente, essa base teórica está dentro do que eu faço no dia a dia. Está no teu transpirar, né? Cara, a gente está chegando, faltam 15 minutos, então a gente está chegando na parte final aí do nosso Papo de Pé, falando de TCC no esporte. A gente está num momento que a gente está discutindo, a gente discutiu, na verdade, psicologia do esporte em diversas temáticas. A gente vai, quarta-feira que vem, a gente vai ter quando o nosso primeiro momento, que o Papo de Pé, Vitor, ele foi uma coisa construída, e aí eu chamei o Rodrigo Falcão, o Maurício Marques e a Thaís Coutinho, e aí nesse retorno
eu chamei os três. E aí ali a gente fez um quiz, que a Larissa Menezes, que está aí, ela ganhou, então na quarta-feira que vem o prêmio foi poder participar, então na quarta-feira que vem ela vai participar, e aí o Papo de Pé vai dar uma pausa, e eu vou voltar lá para metade de julho, trazendo esportes como beisebol, rugby, vôlei de praia, modalidades não tão comuns, não tão populares para a gente, né? E outras também. Eu vou trazer o futebol também, entre outros. Tem que trazer, né? A gente está no Brasil, né? E a gente gosta, né, cara? Fazer o quê? E aí, Vitor, o Papo de Pé ele começou há 4 anos atrás. Então eu vou fazer as 2 perguntas finais. O Papo de Pé começou 4 anos atrás. E a pergunta final que eu faço é: se você fizesse uma perspectiva, eu sei que é difícil, mas se você fizesse uma perspectiva para 4 anos para frente, tá? Daqui a 4 anos, qual o cenário que você vê a psicologia do esporte e o esporte aqui no país? Se você me perguntasse isso em janeiro, eu tenho uma resposta, né? Agora você me perguntando isso em meados de julho para o final de junho, é incerteza, né, cara? Eu acho acho que nunca foi tão incerto esse cenário, né? Porque o esporte foi talvez uma das áreas aí que tem tem sofrido muito, né? Porque a gente, além do esporte competitivo, aquele que aparece na TV, que é consumido e que entretém a gente está falando de um corpo que está confinado, né? Nosso, né? E a relação que as pessoas têm com o corpo, né? Então, acho que é muito... isso vai ser determinante, né? Essa transição para um pós-pandemia, de como que vai ser a relação das pessoas com o corpo. Essas pessoas que estavam na academia e que pararam de fazer academia e não estão fazendo nada em casa, que significado que elas atribuem àquela prática que elas estavam, né? Por exemplo, interessante, né? Dando um exemplo. Interessante essa pegada. A questão da pessoa que não tinha uma prática de atividade física e numa situação de confinamento viu a necessidade do corpo de se movimentar de alguma forma, porque isso foi restringido, né? Então, assim, eu acho que a relação das pessoas com o corporal, eu acho que isso vai ditar muito do que vai ser a nossa relação com o esporte, né? E eu acho que a psicologia, ela tem que aproveitar esse movimento para se posicionar de uma forma bastante eficiente, né? Em lidar com essa situação, né? Da relação das pessoas com esse corpo e com essa prática, com esse movimento, né? Então, eu acho que a psicologia do esporte, ela tem uma possibilidade de ser efetiva e de contribuir num cenário desse é muito grande, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, ter um papel de protagonismo e se cobrar essa postura, né? Eu acho que a psicologia do esporte tem um caminho para continuar o seu desenvolvimento, que eu acho que era algo que estava vindo muito bastante forte, de consolidação e em vários sentidos, né? Inclusive o de formação, que ainda é talvez um ponto que é primário ali, que precisa ganhar cada vez mais base, né? Mas eu acho que tem um cenário que é interessante para que a gente possa se cobrar e se posicionar diante de um novo cenário esportivo, pensando em movimento, atividade física. Você vê isso acontecendo, Vitor? Você vendo os psicólogos já percebendo isso, ou as psicólogas já percebendo isso, já fazendo? Olha, eu vejo as nossas grandes figuras, né? Porque a gente tem as nossas grandes figuras. Eu vejo, eu bebo disso, né? Eu acho que essas grandes figuras que a gente tem, pessoas que levam, eu acho que elas estão preocupadas. E eu vejo bastante a galera, o movimento do pessoal que trabalha com massificação, trabalha com esporte social, também engajados no sentido de trazer de uma retomada desse esporte do corpo e da prática e dessa vivência, né? Então eu acho que ainda, né, a gente não tem dado concreto para perceber um pouco isso, mas eu acho que é um caminho que está começando a ser construído, sim. E eu acho que o esporte, eu não sei, aí o esporte eu não sei como é que vai ser, né? Essa conta, como é que ela vai sendo paga ao longo do tempo, né? Porque eu acho que existem muitos esportes dentro desse esporte todo, né? Sim. Então eu acho que a depender acho que nunca nosso sistema esportivo brasileiro, que tem bastante questões aí,
nunca passou por um momento que necessite de tanta aprovação, né? Vai ser O muito futebol, demandado, a né? gente, futebol a gente sabe que ele vai ter as suas próprias pernas, que ele vai ter Já seu teve, né? funcionamento, já teve, né? O Carioca Já já voltou. rolou, né? Mas os outros, né? E esses esportes que você citou agora, né? Boa. Que são quem que está olhando para eles, quem que vai olhar para eles, de onde que virá esse financiamento, né? Então, assim, eu acho que o esporte vai demorar para voltar ao que ele estava antes, né? Mas eu acho que é um bem tão valioso de uma sociedade, né? Algo que é tão significativo para uma sociedade, para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, que acho que a gente não vai deixar de ter esse esporte como algo que está no nosso cotidiano e de uma maneira significativa. Então, não sei quando, mas acho que esse esporte vai continuar sendo forte na nossa sociedade de alguma maneira. Beleza, brilhante. E aí, cara, pergunta final é o seguinte, eu sempre faço, a Tabata brinca que é um momento Marília Gabriela. Cara, porque eu sou um cara fascinado por arte. Eu adoro arte, seja mais erudito ou mais popular, eu adoro música, livro, quadro. E aí eu gosto de saber o que a galera gosta. Então me diz o seguinte, me diz uma série, um filme, uma música, um livro, alguma coisa que de certa forma resume essa história, isso tudo que a gente falou aí da TCC, do Vitor, do esporte, que te inspira Legal. a trabalhar? Cara, eu gosto muito de biografias. E gosto muito de biografia de atleta. E, pô, que óbvio que eu fui, né? Não, mas é bom. Desculpe por essa obviedade, né? Mas eu acho que de atletas, de treinadores, eu tive a oportunidade. Específica? Cara, eu já li o livro do Guga, que eu acho muito legal, a biografia do Giba, do André Agassi, do Casagrande, do Vitor Belfort, do Phil Jackson, até de narrador esportivo. Eu li um livro do Silvio Luiz, cara. Olha só, Silvio Luiz é sensacional, pô. Sensacional. Então, assim, e eu acho que, como a Kátia Rubio falou na live anterior, né, o maior legado das Olimpíadas são os atletas. Isso. Né? E eu tenho uma admiração por essa figura, né? Então, eu acho que eu tenho aqui ainda uns livros para ler, umas biografias já separadas. Tenho eu gosto muito do tênis também, eu gosto bastante cresci vendo o Guga jogar, era um negócio engraçado. Minha mãe deve estar vendo a live ainda. Eu pedi uma raquete para ela, eu ficava na frente da TV, batendo, cara, assistindo o Guga em Roland Garros. A final de Hamburgo, para mim, tá na minha cabeça até hoje. O papel então, assim, que esses caras têm, né, cara? Pois é. Então, é uma ótima dica para se alguém quiser me dar um presente um dia, me dá uma biografia do atleta que eu vou gostar bastante. Então, acho que é um jeito de consumir bastante isso. E eu tenho visto bastante consumido e me interessado bastante por essa arte que responde diretamente ao nosso contexto histórico atual, assim, né? E que dá alguns socos na cara, e literalmente, né? Em algumas visões de mundo, né? Então eu tenho visto, e acho que esse momento está sendo um momento de bastante vivacidade disso, né? Então eu acho que a arte, de fato, é muito legal que você traz essa perspectiva. É uma expressão que faz com que a gente lide com o mundo de uma maneira melhor e extravase isso de alguma forma, né? Então eu lembro do meu professor de literatura do colegial, falava: o futuro vai ser das pessoas que viverão da psicologia e da arte, né? Então a gente está aqui como psicólogos, né? Discutindo arte. Discutindo arte, né? Muito interessante. Pô, que bom, isso aí reforça bem essa pergunta. E aí eu quero fazer um agradecimento aí, dona Ana apareceu aí, eu quero fazer um agradecimento a ela, porque por ela ter dado a raquete lá atrás, trouxe e desenvolveu esse psicólogo do esporte maravilhoso que o Brasil tem aí, que é o Vitor Cavallari. Vitor, eu queria te agradecer muito, meu amigo, esse nosso papo, bater papo contigo é sempre muito bom, de fato faltou o nosso chopinho. Eu queria agradecer, mas a gente vai voltar. Logo.
Eu queria agradecer muito a Isis por ter liberado o pai pra gente, toda a estrutura que foi montada para você poder estar aí conosco. E, cara, suas palavras finais, assim, o que que você traz sei lá, suas palavras finais, o que você gostaria de deixar? Cara, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais boas práticas sendo compartilhadas, né? Então, acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem, o esporte abraça todo mundo, então a gente precisa unir forças aí. Quanto mais a gente conseguir se juntar, participar de eventos, de espaços para a gente discutir e cada um dentro da sua especialidade, do seu fazer, agregar para um bem comum que é o esporte, que é a psicologia do esporte. Eu Ih, a acho que isso é internet um começou a dar compromisso que ruim a no gente tem. finalzinho, pelo menos, né? Tá travado aí? Travou, mas voltou e foi no finalzinho, não tem problema. Mas fala, segue, segue. Não, é só essa questão. Eu acho que a gente precisa unir forças, né? A gente precisa trazer sempre cada um no na sua expertise, na sua vivência, na sua prática, trazer e agregar para um bem comum que é o esporte. A psicologia do esporte ela precisa de boas práticas sendo compartilhadas, de pessoas engajadas e cuidando desse fenômeno, né? A gente precisa cuidar do esporte e eu acho que os psicólogas têm esse compromisso de cuidar do esporte de uma maneira que poucos têm, desse olhar diferenciado que a gente possui. Então, acho que é fundamental a gente se unir e compartilhar boas práticas, cara. Então, beber de várias fontes, estar junto, acompanhar e valorizar o trabalho do outro profissional de fato, fazer um trabalho com compromisso social e ético. Acho que esse é o nosso grande caminho a ser seguido aí. Cara, eu vou te falar que está sendo uma delícia fazer esse papo de pé, diferentes abordagens. Estou com peco, eu precisava parar um pouco para respirar, mas está sendo tão bom conversar com você e com todo mundo que veio. Está sendo muito. Eu sou um privilegiado de estar aqui, porque é exatamente isso. É ouvir o que o outro está fazendo, e aí isso te inspira e te traz, falando, pô, bacana pensar assim também. É isso mesmo. Vitor, meu amigo, te agradeço mais uma vez. Um grande abraço. Um abração aí, Pierre. Valeu. E beijo aí para dona Ana aí. E para Isis e para todo mundo. Falou, beleza? Cara. Grande abraço aí. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Eu te agradeço. Um abraço grande. Falou. Valeu.